Ouça agora uma palavra de fé e ousadia para o seu coração, com o reverendo Roberto Barnabé. Graça e paz, amados, amém? Glória a Deus, você pode se assentar. Louvo a Deus por estar aqui, é um privilégio muito grande estarmos na casa do Senhor. Deus é muito bom. E já, irmãos, quero muito agradecer os irmãos que durante o ano nos acompanharam, às quintas-feiras, o pessoal do Ministério do Som, o Ministério da Multimídia, o Ministério do Louvor, vocês são bênção de Deus, irmãos que cobriram a portaria, os irmãos da recepção. Eu gostaria de agradecer, muito obrigado. Durante esse ano de 2019, Deus nos abençoou, né? Foi tremendo. Eu gostaria que a igreja desse uma salva de palmas a esses irmãos. Deus abençoe vocês. Muito obrigado, tá, irmãos? Muito feliz. Porque, na verdade, nós retornaremos com o culto no dia 9 de janeiro, com o nosso segmento de ministrações. Mas eu quero já agradecer a Deus por tudo que tem feito. Às quintas-feiras, onde nós temos esse tempo para adorar a Deus, para bendizer o nome do Senhor. Agradecer a irmã Flávia, né? Flávia, ela veio de Deodoro, né, irmã? Seja bem-vinda, tá? Muito obrigado pela sua presença. Ela contactou hoje cedo e veio, graças a Deus. Deus abençoe sua vida, sua família, seu noivo, em nome de Jesus. Bom, nós temos um grande desafio. Nós estamos permeando um solo muito difícil, pastor Dimar. Nós que trabalhamos na área da saúde mental e com a visão que temos de pregar o evangelho, nós podemos perceber como essas linhas de ciências se cruzam, se interlaçam e fazem parte importante na história da nossa civilização, desse mundo moderno. E nós temos visto quanto podemos contribuir para ajudar. Irmãos, a maior contribuição que nós podemos ter junto à palavra de Deus e uma orientação para edificação com qualquer ramo da ciência é através da prevenção. Uma bênção. Se você se antecipar, você reina, você é abençoado. É importante a prevenção. A prevenção é melhor do que você entrar direto no próprio tratamento, mas a prevenção, ela te dá uma visão ampla de você tomar medidas para que isso não venha criar um problema maior na sua vida. Então, infelizmente, eu falava hoje com o pastor Júlio que as pessoas, elas não têm desejo de aprender. Elas estão fugindo, sabe por quê? Nós vivemos hoje no mundo da automatização. Tudo pronto, tudo pronto. As pessoas agora não conseguem ler mais, não conseguem escrever mais, elas não conseguem acompanhar um raciocínio crítico, um pensamento realmente que seja dela, porque a maioria dos pensamentos são pensamentos já pensados. Ninguém faz mais crítica, um raciocínio lógico para fazer um pensamento realmente por uma análise, por uma averiguação. Não. Então nós estamos assim, andando, comendo as coisas e vivendo as coisas de maneira automática. Isso tem prejudicado as pessoas. A nossa mente, ela sofre neuroplasticidade. Então, se você não se esforçar, sua mente não aprende. Não aprende. Então, nós precisamos ter uma atitude, uma visão, que isso venha mexer com todo o nosso comportamento, entendeu? Quando você começa a exercer essa capacidade de pensar, de elaborar, e você está movimentando vários meios através de hormônios, através de cadeias de energia, né, bioquímica, neurotransmissores estão trabalhando, e principalmente o seu corpo também. Ele também entra nessa visão de atividade. Mas se você não faz nenhum tipo de exercício mental, não fortalece a sua mente, com nada, o seu corpo também sofre, né? Você deixa de secretar alguns hormônios importantes. E é importante nisso tudo que a própria Bíblia, irmãos, nos ensina como nós devemos vencer.
alguns sentimentos, algumas emoções negativas. São coisas que às vezes nos dominam. Hoje já se tem até a universidade de conhecimento da mente. As pessoas sabem muito bem que quanto menos as pessoas excitavam a mente, mais elas adoeciam. Hoje, quanto mais você tem envolvimento mental e físico, mais você vive melhor. A qualidade. Antigamente, uma pessoa idosa era recolhida para ficar em abrigo, em asilo. Hoje, praticamente, só em casa mesmo, que não tem jeito. Mas fora disso, as pessoas estão voltando às atividades profissionais, estão voltando a estudar, idosos estão voltando a ocupar parte de atividade física. Por quê? Porque quanto mais envolvimento, mais qualidade de vida você terá. E eu quero falar sobre isso hoje. Eu quero falar sobre a cura das emoções, porque nós somos seres que somos vazados. Quando eu falo vazados, nós somos seres que somos, assim, tocados pelas palavras, tocados pelos sentimentos, tocados pelo que vimos, pelo que ouvimos. E isso atinge-nos. Então somos seres vazados, porque por mais que você venha se blindar, você sempre será um ser capaz de ser atingido por emoções, sensações, por sentimentos que possam estar corroborando a sua emoção negativa. Às vezes uma palavra que alguém lhe dê, se você não estiver preparado, essa palavra vai criar dentro de você uma forma de te afundar, vai te levar para baixo. Então não tem como, aquilo que você vê, muito principalmente as pessoas que têm problema de empatia muito forte, né? Quem está de frente à televisão, vê uma cena muito forte, está chorando, olha, você é uma pessoa que vai levar o sofrimento, se não souber trabalhar, para o fundo da sua alma, porque você não sabe trabalhar isso. Então, quem tem esse processo de empatia muito forte tem que ter proteção emocional, porque tudo que vê faz com que ela sofra, porque o empático, ele se coloca no lugar da pessoa, ele se coloca no lugar e sente a dor. Isso é verdade, isso é real, sente a dor da pessoa. E isso vai acarretando, porque quando você se envolve absolutamente com os problemas alheios ou com os problemas do lar que não tem limite, pode ter certeza, isso vai criar um mecanismo de cobrança terrível na sua mente. Então, você tem que saber o que pode fazer, o que não pode fazer. Aonde você pode ir e você entender que ali não tem nenhum peso de cobrança, não tem nenhuma culpa sua, se você não puder ajudar e resolver. Então, o mundo é assim. Aonde você encosta, tem pessoas solistas, gente gemendo, pessoas com problema. E cada um tem os seus problemas, né? Cada um carrega a sua dor. E se você não souber tratar essas coisas, com certeza você vai ficar acumulando emoções negativas, né? Vai querer colocar a culpa em tudo quanto é lugar para tentar se aliviar desse sentimento que está sempre cobrando a tua mente. Mas nós vamos ler o texto da palavra de Deus, Salmo 147, versículo 3, Salmo 147, versículo 3, e depois leremos João 16, 33. Nós vamos usar como base esses dois versículos e depois eu estarei startando aqui algumas ações importantes para nós colocarmos em nossas vidas. Salmo 147, verso 3. Sara os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas. Olha que salmo. Sara os quebrantados de coração. Os irmãos sabem que essa linguagem no hebraico está revelando coisas que estão ancoradas na alma. Os quebrantados de coração aqui fala justamente de feridas, está falando aqui de sentimentos profundos da alma, da psique. Então, está falando coração, que lá no grego significa atitudes do pensamento. João 16, 33, Jesus, ele consegue enxergar toda essa reação, essa ação que a sociedade está carregando. E a gente pode perceber que quando Jesus fala isso, ele não quer esconder justamente essa luta que o ser humano enfrenta. Porque além da luta espiritual, dos labores
através das questões espirituais, existe também um outro lado que são as emoções, são os sentimentos, porque todos nós não podemos servir a Deus sem sentimentos. E é onde Jesus consegue enxergar e fazer com que a gente entenda que esse processo é um processo real de enfrentar esses sentimentos. Porque o ser humano, ele é sentimental, ele tem emoções. Aí Jesus fala: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. Mas o que diz lá, irmãos? No mundo, mas tende... Que mundo Jesus está falando aí? Que mundo? É esse mundo, o mundo sistema, o mundo dos marcos civilizatórios. Jesus está falando do mundo da vida que a gente trafega através das nossas palavras, das nossas emoções, das nossas vivências. Jesus está falando desse mundo, né? Que nós temos que ter paz nele. Olha, ter paz nele. Ele tem que ser a âncora da tua alma e da minha alma. Por quê? Porque existem turbilhões de coisas que nós não vamos conseguir resolver nem processar por formas que nós achamos que dominamos, achamos que temos poder, por pensamentos só humanistas. Jesus falou: olha, em mim vocês vão ter paz. Isso não significa que você vai ter solução para tudo, mas você vai ter paz. Isso não vai te gerar transtorno de ansiedade, taquicardia. Isso não vai gerar você uma atitude cheia de psicomanias. Nada disso, mas vai te dar paz. Nós estamos vivendo no meio de processos de mudanças de comportamento. O ser humano tem mudado muito rápido e nós passamos já por gerações e as gerações vêm trazendo mudanças sociais, comportamento. E é difícil, às vezes, lidar com isso, porque todos nós temos matrizes, tipo assim, olha, meus pais me ensinou de uma forma. Tem uma geração aí que vem antes de nós, depois de nós, antes de nós, que não teve a mesma experiência que nós tivemos. Quer dizer, 70 anos marca uma geração. Se você pegar uma pessoa de uma geração depois de você, você vai perceber que as experiências com o comportamento, com a mudança social, é completamente diferente com a qual você teve a sua formação. Como fruto do relacionamento de um tempo, é muito diferente do seu. Nós estamos vivendo assim. A igreja passa por isso. A igreja passa por isso. Se nós não soubermos lidar com essas coisas, com essas mudanças, nós vamos viver sempre numa cobrança, sempre desajustado, porque a gente não vai aceitar, a gente não vai se permitir. E é uma das coisas que a gente vai falar aqui, coisas que a gente às vezes não consegue mais resolvê-las. Como é que você vai viver? Vai viver debaixo dessa gerência jurídica te cobrando o tempo todo? Você errou, você falhou, e agora como é que vai ser? Você vai viver debaixo desse turbilhão de condenação? Então, a gente vem aí, olha, sabemos que Deus é aquele que sara os quebrantados de coração. Amém? Ele sara. Ele te conhece, ele me conhece. E outra coisa, nele, em Deus, é por ele, para ele, por meio dele, que nós temos aquilo que o mundo não pode nos dar, a paz do Senhor. Amém? A paz do Senhor. Amém, igreja? Você pode aplaudir o Senhor? Bom, gente, uma das coisas assim que eu quero falar também é por que o ser humano sofre muito. Nós criamos muitas expectativas nos outros. E aí, quando aquilo que queremos que aconteça não acontece, sofremos, nos frustramos, nos decepcionamos. Às vezes você entra para um casamento e põe uma expectativa no esposo, na esposa, e só que você esperava isso dessa pessoa, mas é coisa da sua mente, é você que criou isso. Só que essa pessoa não teve a capacidade, não teve como atender diante dessas expectativas. O que você começa a sentir? Frustração, angústia. Então, não crie uma expectativa que exija do outro aquilo que não te envolva, aquilo que não faça começar de você. Se você quer que é uma expectativa, seja ela qual for,
comece dentro de você. Comece por você. Todo o processo químico, bioquímico, todo o processo de centelhas sinápticas dentro da mente não depende de ninguém. Isso já está dentro de mim e dentro de você. Então, o hormônio para a felicidade não está no outro. O hormônio que te gera a vida, a alegria para você sorrir, não está no outro. Está em você, está em mim. Então, quando alguém falar assim, eu não sou mais feliz por causa de fulano, é um grande erro. É criar uma expectativa, colocando no outro aquilo que ele mesmo não quer assumir para o campo da sua própria felicidade. Então, se você quer ser feliz, se você quer realmente alcançar alguma coisa, isso não começa nunca no outro. Isso começa em você. É você que tem que começar isso. Bom, então, crie essa expectativa para você mesmo. A partir de hoje, você quer ser mais feliz? Não crie essa expectativa no outro. Às vezes as pessoas decepcionam, pais se decepcionam com os filhos, às vezes se decepcionam com alguma pessoa, algum amigo. Sabe por quê? Fica criando expectativa sempre no outro. Isso é uma das coisas, irmãos, que o próprio Freud falava, Você cobrar o outro aquilo que você não exige de você. Isso é um posicionamento de projeção. É um mecanismo de projeção. Então, aí você vai aprendendo o que Jesus está querendo dizer em relação a você saber lidar e enfrentar essas coisas que o mundo realmente, mundo sistema relacional, interpessoal, socioemocional, vai gerando, porque não tem como você viver no meio de uma igreja ou de um trabalho que não tenha uma farpa, que não tenha um desentendimento, que não tenha um contraditório. Irmão, isso é ilusório. Tem, mas você tem que saber lidar com isso, porque nós fazemos parte desse movimento. Por isso Jesus falou, no mundo tereis... É isso aí, poxa. É entender que somos diferentes. Ninguém é igual não, gente. Então, a gente começa a entender, somos diferentes. E eu quero dizer para você, em nome de Jesus, a vitória é sua quando você começar a enxergar que nesse campo de neutralidade, de negatividade, de emoções evasivas, você vive porque você está querendo ser absorvido por isso. Quando você tomar uma decisão, se emancipar emocionalmente, dizer assim, eu não vou ficar mais preso a esses sentimentos, eu não vou querer mais que isso me perturbe, isso não vai fazer parte mais da minha noite, não vai fazer parte mais da minha estratégia de vida. Eu estou decidindo assumir meu compromisso de emancipação e de vida feliz, emocional com Deus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor. É você que decide. É você que decide. Olha só, pode passar, Betinha. Cuidado com os seus sentimentos negativos. Cuidado com os seus sentimentos negativos. Sentimentos que ficam presos, criando problemas sérios e imprevisíveis. Eu coloquei aqui que existem duas formas erradas de lidar com os sentimentos negativos. Duas formas erradas de lidar com emoções ruins. Sabe quais são? Primeiro, a primeira é enterrar o sentimento dentro de você. Quando você acha que vai resolver, criando uma forma de afundar isso, ou criar um buraco negro dentro da sua própria consciência, isso do seu inconsciente. Tipo o seguinte, não vou pensar mais, não vou querer saber mais disso. E não é assim que as coisas se resolvem mentalmente. O segundo é ficar mastigando os sentimentos. Tem gente que não consegue afundar, que também já é uma coisa e vai criar um recalque e vai voltar em forma de sintoma. Eu não vou dar aula disso, mas é um problema sério. E o outro é quando a pessoa começa a trazer isso sempre a uma vivenciação nas conversas, no dia a dia, na família. Ela não consegue se livrar sem primeiro ser tocada, mastigada por essas emoções por dentro. Ela vai se torturando. É uma forma da pessoa se autoflagelar emocionalmente. Então, na primeira, a pessoa achar que tem que enterrar. Então ela começa a se empanturrar, jogar para dentro, engarrafar a sua vida emocional, congestionar suas vias emocionais, ignorar. Ela tenta aprender a esquecer, mas não busca
força em Deus para ter esperança para superar. Mas ela quer colocar uma bola de ferro e que afunde aquilo mais profundo da sua consciência, do seu inconsciente, só que de alguma forma esses sentimentos não desaparecem. Eles vão se manifestar na vida de forma disfarçada. Então, primeiro erro, não enterre esses sentimentos. Talvez um trauma, aborrecimento, um bloqueio, talvez um bullying, né? Talvez um problema que você sofreu de abuso físico, abuso moral, né? Abuso até sexual, e você foge disso. Aí quando Jesus falou, só no mundo tereis aflições. Vocês estão entendendo, irmãos? A gente tem que lidar com isso. Como a gente saber lidar com as coisas espirituais 100% santificados e com as nossas vidas emocionais 100% edificados em Deus? Então, quanto mais afundar, a pessoa pensa que está desaparecendo as emoções, elas estão criando raízes e tendo um aprofundamento para sintomatizar. Eu tenho vários casos clínicos a respeito disso, vários, de pessoas que não conseguem reter uma diarreia, pessoas que não conseguem se livrar de vômitos, pessoas que não conseguem se livrar de alergia, que não tem como ser diagnosticado, e vários casos, porque de alguma forma o sintoma ele vai sair através do corpo. Aquilo que está cheio dentro da mente volta-se para o organismo. Aquilo que está cheio na mente, volta-se para o corpo. A segunda coisa é quando a pessoa fica mastigando. Vocês já viram isso? A pessoa já contou a história dela. A história não, né? A triste história, né? Já contou uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Ela esquece que contou e aquilo fica, parece que tendo uma certa compensação, né? Ela fala sem sentir, mas acaba remoendo, compartilhando com as pessoas, cutucando essa ferida. É um tipo de pessoa que fica pensando sempre no que ocorreu, fala com os outros, até leva as pessoas à exaustão da empatia. Tem gente que não aguenta mais de ouvir aquilo e se compadece de uma forma tão tremenda, porque aquela pessoa está sempre mastigando, sempre falando as mesmas coisas, ela não consegue, de maneira nenhuma, se livrar daquilo que está sempre presente na sua mente. Isso só piora. Se você quer realmente entender como você tem que viver abençoado e viver livre, primeira coisa, você tem que confiar em Deus. Amém? Amém? Confiar em Deus mesmo. Falar para Deus, conversar com Deus, dizer ao Senhor, eu não quero ficar mais com esses sentimentos na minha memória, me perturbando, porque tem pessoas, irmãos, que estão entrando num quadro que, infelizmente, os diazepinos estão dominando. Eu não sei quem já estudou a história da medicina moderna, mas quem já estudou vai entender o que eu vou falar, porque a gente via que para controlar as pessoas com descompensação das emoções, no passado, elas eram torturadas, tomavam eletrochoques, tomavam banhos de água gelada acorrentadas, elas eram colocadas nus, assim, para serem cerceadas de espaço. Então, elas eram levadas a um campo de histeria, de descontrole mental. Aí, depois que os farmacológicos entraram, pronto, né? Alguns eram até colocados em camisa de força, porque para você controlar uma pessoa que tenha uma ação de surto psicótico, só segurando mesmo, tem que ter muita força, né? Muita força. Mas a camisa de força veio para isso. Mas muitas dessas pessoas não são doentes mentais. São pessoas que têm problemas emocionais. A gente precisa entender um mundo espiritual que nunca vai ficar longe do mundo onde o ser humano é um indivíduo. Suas emoções. Como é que a gente vai dizer que a pessoa é espiritual se ela não vive o emocional? Vive emocional. O emocional pode desequilibrar? O emocional pode sair da harmonia? Claro que pode. Claro que pode. Isso é que Jesus está nos despertando. Olha, o nosso Deus é um Deus que cura as feridas da alma, amém? O nosso Deus é um Deus que dá paz. Quando no mundo nós enfrentamos um turbilhão de sentimentos tão terríveis, de coisas que venham nos abater, o nosso Deus está presente, irmãos.
Eu quero, em nome de Jesus, pedir para você começar a identificar o que te incomoda. O que te incomoda? Eu sei que é um dos exames mais difíceis para nós fazermos. É muito fácil a gente dizer, olha lá, aquele fulano tem isso, fulano de tal tem isso, fulano de tal tem isso. Não é fácil, né, pastor? A gente falar do outro é fácil, gente. Agora, veja o que te incomoda. Olha só que exame difícil. Veja aquilo que você não está dando conta. Quando eu digo está dando conta que aconteceu com você, e você tenta disfarçar, e você tenta mascarar, e você nunca resolveu. Faça esse exame com você. Quando Jesus falou, no mundo tereis aflições, essa viagem interior que a gente precisa fazer. É esse mergulho interno, essa perscrutação interior. Mergulha dentro de você e veja o que tem te incomodado esses anos todos. Que você tem fugido, que você tem negado, que você não tem dado conta. Se você quer realmente ser feliz, se é hora de você enfrentar essas emoções negativas, começar a listar todas elas, todos os sentimentos, e começar a orar e pedir a Deus, Senhor, não aceito, eu quero quebrar isso na minha consciência, eu quero tirar isso da minha vida, eu digo ao Senhor que não aceito mais viver com esse fantasma na minha alma. Amém, irmãos? Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus! Nós temos muitas demandas, obrigações, deveres. Eu creio que com a transformação da sociedade, hoje, a gente vê, né, as irmãs, as donas de casa, antigamente vivia só para o lar, vivia só... Hoje não tem essa. Ela é do lar, ela também é uma profissional, ela também acorda cedo, ela também é educadora, ela faz tudo, mudou, o ritmo mudou. As demandas, elas multiplicaram de uma forma tão tremenda, terrível. E quando você não dá conta dessas coisas, você cai no sentimento de culpa. Você sai, então, de um lugar e cai para um lugar que você não consegue ficar firme por causa das cobranças. Porque você tem que fazer tudo, ainda mais hoje a sociedade não aceita ninguém errar. Ninguém pode falhar. Gente, que coisa mais louca, coisa mais absurda. Só se você for anjo, se você estiver nos céus, aí pronto, acabou, né? Hoje até essa forma doutrinária, e por isso que muitos irmãos, infelizmente, começaram a adquirir uma estrutura do comportamento humano errado. Sabe por quê? Porque sempre colocaram na cabeça que não erram, que não falham. Onde que isso não acontece, irmãos? Só se for lá nos céus, lá que não tem erro, não tem pecado, não tem, mas aqui tem. No mundo nós temos, aonde Jesus falou, no mundo tereis aflições. Não é nenhum apelo, não estamos dando margem aqui para as pessoas se apegarem a isso e tentarem se justificar, né, com essa causa. Não, nada disso. Eu estou dizendo que nós somos seres falhos, nós erramos. E por mais que você se cobre, por mais que você seja uma pessoa disciplinada, você também pode incorrer num erro, numa falha. Então, muita demanda acaba gerando também muita cobrança, muita cobrança. Você tem que saber até onde você pode, você tem que saber até o que você consegue, você tem que saber. Vamos passar aqui para o segundo tópico. Veja qual sentimento está te incomodando. Pesquisas mostram que precisamos primeiro ser claros e precisos em ver o que está nos incomodando. Faz sentido. Não podemos lidar com um problema sem saber o que ele é. Em primeiro lugar, a gente tem que saber o que está me incomodando. Com as emoções não são diferentes. Às vezes somos solapados por um sentimento, por alguma coisa, e aquilo lá você tem que parar, você tem que analisar. Você tem que se conhecer. As pessoas não têm que ficar te suportando, né? Tem gente que assim, elas acordam mal e os outros é que pagam pelo mau humor delas. Gente, isso não existe. Se nós começarmos a nos autoanalisar, nós diminuiríamos bastante os problemas dentro dos lares, relacionamentos dentro de casa, relacionamentos no trabalho, relacionamento na rua. Aí nos tornamos uma bomba relógio humana. Porque a qualquer momento estamos explodindo. E aí esse momento que a gente tem que ver, bom, o que está me incomodando para que isso não possa incomodar as pessoas? Então é hora de refletir, é hora de pensar, é hora de identificar
Quantas vezes você precisa fazer isso por dia? Quantas vezes forem necessárias até você se descobrir, até você, então, achar o que está acontecendo com você. A gente, muitas vezes, pelo motivo de sermos evangélicos, as pessoas acham que nós temos que suportar o amargor e o azedume delas. Você vê, é uma coisa que chega até ultrapassar, chega até ser uma falta de educação. Gente que acorda tão mal que nem bom dia, nem um olá, nem um cumprimento dá, sabe por quê? Por causa da forma como elas acordam. Então, veja o que está te incomodando. Busque isso. Às vezes eu vejo pessoas se comparando com as outras. Isso é um erro tremendo. Você é você. Diga comigo, eu sou eu. O outro é o outro. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Pode ficar se comparando. Você é você. Não fique se comparando, não fique se medindo pelo outro. Essa coisa de ficar se comparando gera uma sensação ruim, porque você vai ver coisa no outro que você não tem, isso vai te incomodar. Então eu digo até para as pessoas, olha, você pode admirar? Tudo bem, pode admirar. O problema todo é quando você começa a invejar. E aí é que começa o grande dilema das emoções, porque esse sentimento é um sentimento muito terrível, porque ele não mede consequência. Aquele que tem inveja, ele é capaz de falar, ele é capaz de dizer coisas, de fazer coisas que assim, até mesmo ele duvidava, porque vai gerando dentro dele uma força tão desonesta, tão horrível, que ele não dá conta e começa a usar armas e sentimentos ruins, e isso até de fazer alguma coisa pior. Uma pessoa com muita inveja é capaz até de matar outra pessoa, cometer acidente. É um sentimento muito terrível, porque você consegue ver no outro aquilo que você não tem. Então você vai sempre tentar impedir que aquela pessoa tenha alguma coisa e que isso te faz mal, que as suas mãos vão sempre ficar pesadas, olhando sempre e pensando sempre naquilo que você não tem. Seja feliz com o que você é. Seja feliz com o que você tem, seja feliz com o que você possui, com a sua formação, com o que você conquistou. Se há alguma coisa que você está vendo no outro, admire e use aquilo como um exemplo proativo para um crescimento sadio. Poxa, eu vou também querer, porque, poxa, que exemplo de vida, que forma de lidar com as coisas bacanas. Isso sim é uma visão de admiração que faz bem, mas quando entra a inveja, gera contenda, gera dificuldade, conflitos. Então, meu irmão, veja qual sentimento está te incomodando. Tá? Próximo passo. Aceite o que você não pode mais mudar. Vamos lá juntos? Todos podem ler? Aceite. Amém. Você não precisa se sentir bem o tempo todo, porque você tem que ser sincero com você, né? Você não tem que ficar se sentindo bem o tempo todo, mas também tem coisas que você tem que evitar de se machucar, tem coisas que você tem que evitar de ficar se ferindo. Aquilo que está lá no meu passado, aquilo que já foi concretizado, eu não posso mais mover, não posso mais resolver. Não tem como resolver isso, irmãos. Por isso nós temos, pelo poder do nome de Jesus, o poder ultracircunstancial que é a sua expiação. Porque quando Cristo morreu, Ele morreu para todas as pessoas, em todos os tempos, para que em todas as gerações fossem alcançados pela sua misericórdia e a sua benignidade. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Pronto! Significa que aquilo que aconteceu comigo, que eu não consigo resolver, que agora já passou, já está na cruz, já foi levado pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Ele ainda também morreu por aqueles que ainda vão nascer, que ainda vão errar, que ainda vão ter problemas, que vão ter aflições. O seu sangue, o seu poder, o poder ultracircunstancial da expiação, pega a todos os níveis, em todos os tempos, todas as pessoas que clamarem pelo seu nome. Amém? Glória a Deus! Então, você tem que evitar de ficar se enchendo de coisas que transformam verdadeira usina de lixo dentro da tua alma. Irmão, nós temos que ter uma oração com sabedoria, uma fé com sabedoria,
e uma saúde emocional com sabedoria. Por que eu vou ficar colocando mais lixo dentro dessa usina da minha alma? Se eu já entreguei, se isso já foi lavado, redimido, curado pelo poder do nome de Jesus. Então, as pessoas estão aí cheias de negatividade, sofrendo as dores delas. Então, estão se ferindo porque não querem liberar, não querem tirar de suas almas esse peso. E quando você se ferir emocionalmente, é hora de você enfrentar. Porque as pessoas não querem embate, não querem enfrentamento com nada. Irmãos, a vida é feita de angústia. O ser humano, quando nasce, ele já nasce num processo de dor, de angústia, porque os seus pulmões estão colados. Quando sai do útero da mãe, já sai ali com dor. É angústia. Por que angústia? Porque a vida começa na morte. A criança, quando dá aquele choro, libera aquele choro, é o choro que está saindo da morte. É a pulsão de morte. A criança não sabe respirar, porque ela estava ligada à simbiose com a mãe, se alimentando, respirando através da mãe. Mas quando nasce, saiu, então daquela bolsa protetora, ela tem que dar o seu jeito. Ali é pulsão de morte, angústia. Aquele grito é a vida superando a morte. Então, toda a nossa vida vai ser marcada por angústia. Quando eu falo angústia, são dificuldades que Jesus falou. No mundo tereis. Gente, não tem como você viver sem aflição, porque aquilo que acontece que é o inesperado, aquilo que acontece que não estava programado, são as coisas que vão se acidentando e a gente é tomado assim por uma forma que tira o fôlego, dá aquela respirada forte, mas a gente volta e é isso aí. A vida é assim, não vai parar. No mundo tereis aflições. Não é para você correr, não é para você fugir, não é para você ficar fantasiando, é para você enfrentar. Então, tem coisas que a gente tem que aceitar o que está sentindo. Não tem como a gente fingir. O sentimento, ele tem que ser trabalhado. Olha que a Bíblia diz que o choro pode durar, mas a alegria... Mas durante a noite é um processo mesmo que a gente está sendo trabalhado, até que haja uma reação para superar esse sentimento, essa dor. Então, não finge que está tudo bem, que não existe nada, mas aí você tem que aceitar. Às vezes eu falo isso para as pessoas, né? Tem gente que pensa, eu poderia ter nascido em outro país, eu poderia ter nascido num berço de ouro, uma outra família, eu poderia... meu filho, mas você não nasceu. Não nasceu. Aceite quem você é, que dói menos. Aceite quem você é, que é melhor. É melhor. Aceite quem você é. Poxa, não é bacana você dizer a sua história? Sou filho de José Fausto da Silva e meu Barnabé, meu pai Paraíba, minha mãe campista, e a vida não foi mole, eu morri. Aceitar quem eu sou e acabou, e é isso aí, não vai mudar. É aceitar, é não viver de ilusão, criando, né, uma fantasia. Aí a gente vai viver o dia todo em alucinação, né? Em Alice, no País das Maravilhas. Não foge, não, enfrenta, aceite quem você é, qual é o seu nome, qual é a sua cor, quem você é, quanto você ganha, qual a sua profissão, aceite quem você é e acabou. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Isso aí, vai vivendo, para de reclamar. O quarto, saia da emoção. Saia da emoção negativa. Nós precisamos lutar contra nós mesmos, pastor Júnior. Nós precisamos lutar contra pensamentos intrusivos. Precisamos lutar contra ideias que tentam dizer que nós não vamos conseguir. Augusto Cury que fala do DCD, né? Duvide, ele fala, duvide esses pensamentos na sua cabeça. Não aceite. Duvide que você não será capaz. DCD, critique esses pensamentos. Calma aí, mas eu sou filho de Deus. Que isso? Minha mãe lutou tanto por mim, meus pais lutaram tanto por mim, meu pastor está orando por mim, tem um ministério de intercessão orando por mim. Critique esses pensamentos na tua cabeça. Calma aí, não é bem assim não. Duvide, critique e determine. Olha, Augusto Cury fez alguma coisa de novo que a Bíblia já não fala. Determine aonde você quer chegar, o que você quer ser.
Aonde você quer palmilhar, determine, porque a mente sofre reação neuroplasticidade. Aquilo que você fala molda quem você é mentalmente. A neuroplasticidade, o cérebro, ele é assim. Ele não é inteligente, é você que faz ele ser inteligente. Você tem que começar a mudar. São ações importantes. A gente tem que começar a olhar a vida numa perspectiva da qual o próprio Senhor Jesus falou. Olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom. É isso aí, é ultrapassar, é começar a ter força onde você não tinha e começar a entender que a atitude dos seus pensamentos faz o seu corpo andar, faz a sua mente reagir, faz você se movimentar. O imaginário, ele movimenta todo o nosso ser. Se você encher seu imaginário de emoções negativas, você será uma pessoa negativa. Mas quando você enche seu imaginário das coisas de fé, com as coisas de autopromoção, de atitudes realmente proativas, você vai ver que a sua vida vai mudar. Sua vida vai mudar. Então, se você não reagir, você vai ser dominado por esse sentimento. Saia da emoção negativa. Torne-se o seu próprio observador. Observe-se a si mesmo. A emoção não é você. Você é muito mais do que essa emoção, amém? Diga para mim, diga para Deus, eu sou mais do que as minhas emoções negativas. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Observe as suas emoções. Às vezes as pessoas acham que elas são esse amargor, né? Essa coisa que vai se defiando, que vai ali se desfazendo. Não, você não é isso não. Você é muito mais que isso. Você está apenas observando a sua mente e as suas flutuações, e você pode ver muitas coisas que você pode determinar. Eu quero sair dessas emoções. Eu quero sair. Às vezes essas emoções se tornam um cárcere tão forte que as pessoas, elas se entregam, porque elas querem que alguém venha para salvá-las. É muito fácil, né? Aí volta para Alice no País das Maravilhas. Quando você mesmo tem que criar com a sua capacidade a saída do seu mundo imaginário terrível. O quinto, traga o foco de volta para dentro de você. Amém? O que você perdeu que você estava fazendo e que estava indo bem? O que você havia determinado com propósito e que você deixou? O que você tinha começado que com as lutas você começou a ficar mais lento e se desesperou e abandonou? Então é hora de você fazer o quê? Traga o foco de volta para dentro da sua mente. Traga o foco de volta para a sua mente. Você pode alcançar o que você quiser. Você pode alcançar o que você colocar dentro de você, se você acreditar. Não espere eu ficar acreditando em você, não. Não espere as pessoas acreditarem em você, não. Você tem que acreditar em você. Se você não acreditar em você, meu irmão, como que Deus pode fazer através de você tudo que Ele tem para a sua vida? Eu não sei, às vezes eu fico olhando as pessoas e vejo quantas pessoas deixaram de tomar o seu foco porque estão esperando que os outros façam isso. Ninguém vai fazer por você aquilo que você tem que fazer. Eu falava com os irmãos, a gente tem 9 alunos que eu dou aula de psicologia aqui na igreja. Eu, quando não tinha tempo para estudar, eu falei, eu tenho que ter tempo para estudar. Eu tinha que estudar. E arrumei um tempo para estudar. Botei o relógio para despertar 3 horas da manhã, e estudava até às 6 horas da manhã e tinha que estar de pé às 8 horas. Quando você coloca o foco para dentro de você, você acredita em quem você é. E confesso aos irmãos que um tempo eu andei meio ansioso, não foi, pastor Júlio? Foi, pastor Júlio, porque a prova estava muito difícil, são muitas fórmulas, e eu estava ficando assim, muito preocupado, mas eu falei, eu vou vencer, eu acredito em mim, eu acredito em mim. Então, eu quero dizer para vocês, meus amados irmãos, se vocês tirarem o foco daquilo que vocês querem de dentro de vocês, ninguém vai colocar isso se vocês
não assumirem de recolocarem isso em suas próprias vidas. Porque o próprio Deus vai estar com você quando você crê em você, amém? Se você não crê em você, não espere ninguém para fazer. Não espere. E eu vejo dentro da palavra de Deus o tempo todo, Deus motivando o povo, motivando liderança, Deus falando, mas Deus nunca tirava a responsabilidade de cada um diante daquilo que eles tinham que fazer, que só poderia sair de dentro deles. Nada do que você vai fazer está fora de você. O anjo não vai vir fazer por você, nem Paulo, nem Pedro, nem João, nem Moisés, nem Josué, nenhuma figura profética vai ressuscitar para fazer. Se tem algo para fazer, se tem algo para realizar, isso vai começar de dentro de você. É você que vai começar essa revolução de fé. E Deus vai te abençoar. Deus vai te dar força, Ele vai te ungir, mas nada do que você precisa está fora de você. Está dentro de você. Não haja sob influência do seu sentimento negativo, mas é hora de você subir como a águia. É hora de você buscar a sua própria essência. É hora de você dizer, Senhor, eu creio em mim, Senhor. É hora de você acreditar que mesmo debaixo de dores, de lutas, de sofrimento, isso só está te servindo para um exercício, porque Deus está te colocando em coisas maiores, amém? Você pode aplaudir o Senhor. Deus está te colocando em coisas maiores. Então, traga o foco de volta para dentro de você. Não deixe o sentimento corromper seu coração. Sentimento negativo, de fraqueza, de dor. Não baixa sua sintonia com Deus, nem com você. Não ceda para os sentimentos negativos, amém? Não ceda para os sentimentos ruins, amém? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Isso é coisa da alma, gente. Isso é coisa da existência, da relação com nós mesmos, com as coisas, com os outros. Não fique preso a preconceito, a limitações. Se liberte de você mesmo. A pior prisão é aquela prisão que você pensa que não é capaz. A pior prisão é aquela prisão que você pensa que não vai conseguir. Essa é a pior prisão. Se liberte de você mesmo, porque o atraso da sua vida é você. Quem está colocando você para trás não são os seus inimigos, não são as pessoas. Quem está colocando você para trás é você. Quando você começar a trazer o foco para dentro de você e olhar e acreditar em você, você volta a trazer a sintonia do coração de Deus para o seu coração. O sentimento ruim não fica no caminho. O sentimento negativo não fica no caminho, sabe por quê? Porque você vai passar como um trator, vai arrancar tudo. Nunca mais será como antes a tua vida. Quando eu olho para Jesus falando daquela forma, olha, vocês vão ter problemas no mundo, vão ter problemas com vocês vão ter problemas com a existência de vocês. No mundo tereis aflições. Isso vaza o ser humano em todos os lados. Psíquico, emocional, espiritual, físico, vaza para tudo quanto é lado. Nós somos vazados, o problema chega onde a gente estiver. Por mais que você possa estar numa redoma de segurança, por mais que você esteja trancado com todo o conforto, o problema vai lá, sabe por quê? Porque vai na tua mente, vai na tua alma. E é hora de você trazer o foco de volta, se concentrar, lutar, mirar. É isso, traga de volta para dentro de você, crie coragem, crie força. Se tiver de pedir perdão, vai e peça perdão. Se for um tempo da gente se ajustar, é hora de se ajustar, vai se ajustar. Mas traga o foco para dentro de você. Nós precisamos curar a nossa alma dessas emoções. São inimigos, irmãos. Sentimentos que dominam a nossa cidade mental. Isso é coisa realmente para acabar com você. E você não precisa nem do diabo para isso, não. É só você não acreditar em você. É só você não acreditar que Deus te trouxe a essa vida para ser um campeão.
um campeão das suas emoções negativas. Às vezes as pessoas falam assim, poxa, Heavy, como é que é isso? Não tem nada de como é que é isso, não. Quando está triste, a gente chora, enxuga as lágrimas e vamos embora. Não tem como ficar... sentir, dá para sentir? Sente, claro que a gente é ser humano, né? A gente sente a dor da traição, a gente sente a dor de falta de apoio, a gente sente tudo, gente. Mas é isso aí. Mas chega de vitimismo. Chega desse negócio a gente colocar como coitadinho, como pobrezinho, como amebinha, como um cocôzinho, nada disso. A gente tem que parar com esse negócio. Porque a gente quer viver sempre com a empatia dos outros, né? Será que as pessoas vão se compadecer de mim? Será que os irmãos vão me procurar? Será que eu vou ter alguma ajuda? Para com isso, pô. Se levante, se cure. A gente tem que entender o que Jesus está falando para a igreja. Olha que lá em Mateus 11, 28, ele não faz um apelo espiritual. Ele fala de gente quebrada, de gente cansada, de gente problemática, de gente exausta mentalmente, gente desencontrada socialmente, gente infeliz, gente que não completou a carreira, gente que não terminou os cursos, gente que foi mal cuidado, cresceu no lar errado, sei lá o que foi, mas viveu torto e ficou mal. Jesus falou, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de espírito, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se você quer realmente, você vai sair daqui hoje curado. Vai sair daqui hoje curado. Eu tenho falado, pena que os cursos que nós ministramos aqui, os que mais precisam estar, não estão. Mas nós temos ministrado aqui, não só eu, mas vários irmãos, a respeito disso, e as pessoas não entendem. Enquanto não forem curados mentalmente, não estão são para conviver com as pessoas. Você pode ver que aqueles que mais reclamam são esses que são os mais problemáticos. São os que mais dizem que os outros são problemas, são eles que são problemas. Isso se chama mecanismo de projeção. Todo mundo conspira contra a pessoa, todo mundo está errado, todo mundo... Sabe por quê? Ela não dá conta, aquilo que está dentro dela não dá conta. E aquilo que ela não consegue ver nela, ela vê em quem? No outro. Ela consegue ter uma compensação. Então, pare com esse vitimismo, pare com isso. Irmãos, se fosse assim, os meus sermões seriam só de choradeira aqui. Porque meus pais foram pobres, uma casa tão pequena, apertada, a gente sofreu pra caramba. Eu não fico pregando essas coisas aí, de vez em quando eu solto uma palhinha, mas fico falando, não, isso está no meu passado, isso já passou, foi história. Deus nos revelou coisas maiores, amém? Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus! Deus abençoe.